para que a avó traga aqui, que vai auxiliar vocês nessa montagem. Querida? Sim. Lembra daquelas figuras que estão em nosso quarto? Faça o favor de trazê-las aqui e entregue-as ao Juquinha. Estão aqui. Ouvi vocês falarem do nascimento e da história de Jesus. É que temos que montar esse cartaz, é um trabalho da catequese, mas eu confesso que se eu soubesse melhor, a história de Jesus facilitaria. Como assim você não sabe a história de Jesus? É que, na verdade, não é que eu não sei a história de Jesus, é que lá em casa, os meus pais não têm a mesma paciência de me ensinar. Eu sempre tenho que fazer as tarefas sozinhas, fica muito difícil. Então vamos fazer assim. Nós vamos contando um pouco dessa história, enquanto vocês vão organizando e montando esse cartaz, pode ser? Nossa, sem problema, se não for atrapalhar vocês. A senhora, podia começar então pelo nascimento, pode ser? Sim, irei contar o que eu sei sobre este homem. Certa vez, Deus, em sua infinita bondade, fez-se nascer homem, em um lugar humilde, colocando-se no lugar dos mais pequenos, e fazer-se rei. Seus pais eram Maria e José. Tá, mas Jesus foi tentado por Satanás? Sim, Juquinha. Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás. Após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Satanás tentou Jesus. Muitas vezes nós somos tentados na nossa vida cotidiana, mas devemos fazer o mesmo que Jesus e dizer: afasta de Satanás, pois sou templo vivo do Espírito Santo. Então já temos 2 figuras em nosso cartaz, está ficando bem bonito. Eu ouvi dizer que Jesus realizou milagres. A senhora sabe contar um deles para nós? Sim, um deles é conhecido como Bodas de Caná. Jesus, sua mãe Maria e seus discípulos estavam em um casamento, onde acabou o vinho. Jesus transformou a água em vinho. Esse foi seu primeiro milagre. E aquele que Jesus deu de comer a 5.000 pessoas? Aproximava-se então a festa da Páscoa, comemorada na época pelos judeus. E Jesus subiu a montanha com uma multidão que o seguia. Aquela multidão, Juquinha, presta atenção. Aquela multidão que seguia Jesus estavam famintos e não tinham o que comer e também onde ficar. Então apareceu um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou-os, rendeu graças e distribuiu aquelas milhares de pessoas que o seguiam. E após, então, se não me falha a memória, eles estavam fartos, né? E Jesus pediu para que os seus discípulos recolhessem, então, tudo aquilo que tinha sobrado para que nada se perdesse. Hoje, na nossa catequese, eu lembro que o catequista mostrou uma imagem, era um quadro assim, era Jesus, mas tinha um monte de gente ao redor da mesa, mas eu não consigo lembrar mais o que ele representa. Aninha, você não prestou atenção na catequese hoje? Aquele quadro representa a última ceia de Jesus com seus discípulos. Muito bem, Juquinha. A Santa Ceia é um dos eventos principais da vida terrena de Jesus antes de ser preso e crucificado. Jesus partilhou com seus discípulos seu corpo e o seu sangue. Para a Igreja, este é o momento da instituição da Eucaristia. Também lavou os pés de seus discípulos. Temos quase o cartaz pronto, já está quase finalizado. Jesus foi preso também? Ainda. Foi sim. Após a ceia, Jesus subiu ao monte para rezar. Levou com ele alguns de seus discípulos. Mas enquanto Jesus rezava,
aqueles discípulos permaneciam dormindo. Então, Jesus chamou a atenção deles. Depois desse momento, houve-se barulhos, né? E alguns fogos, clarões no meio da mata, e era Judas que vinha junto com os soldados, né? Judas que seria o traidor. Então, Judas se dirigiu próximo a Jesus e com um beijo traiu. Né? E então os soldados o agarraram, acorrentaram e levaram. Tá, mas como foi a morte de Jesus então? Acho que está ficando tarde, né? É bom marcarmos outro dia para contarmos essas histórias. O que acha, Aninha? Não, para mim não tem problema, imagina, que isso. Eu já aprendi muito essa tarde com vocês, foi uma honra. Muito obrigada. Gostaria de coração que meus pais fossem assim como vocês. Como nós. Como vocês. Como que eu posso falar? Dispostos a ajudar, a educar e a ensinar sobre a vida de Jesus. Muito obrigado, vô e vó. Vocês nos ajudaram a terminar o nosso cartaz. Olha como ficou bom. Semana que vem, vamos mostrar para o restante da nossa turma, ok? Ok. Ô Julinha, eu só fiquei com uma dúvida. Na verdade, era uma pergunta que eu queria ter feito para os teus avós. Será que Jesus apanhou muito? Será que Jesus sofreu? Como será que foi a morte de Jesus?